Oi, aluno! Vamos para a nossa segunda aula do nosso curso de micropigmentação de sobrancelhas profissional. Vamos lá? Eu vou acessar nossa aula. Espero que você esteja gostando, né? Porque, afinal de contas, dá trabalho montar a aula e a gente faz com muito carinho, né? Então, vamos tentar trazer o máximo de informações para que você realmente tenha um sucesso imediato na sua carreira profissional, né? Tirando todas as dúvidas. E olha lá, hoje o tema é pele, camadas da pele, e vamos entender um pouquinho aonde que a tinta se fixa. Bom, nossa pele é dividida em duas camadas. Epiderme, camada mais superficial, que reveste todo o nosso corpo, tá? E a derme, que é a camada abaixo da epiderme, onde ficam localizados circulação sanguínea, linfática, folículo piloso, glândula que produz o óleo ou sebo da nossa pele e as glândulas sudoríparas que produzem o nosso suor. Terminações nervosas, né? E essas terminações nervosas são as responsáveis pelaquela dorzinha chata que a nossa cliente sente durante o nosso atendimento. Bom, o que você consegue perceber nessa imagem aqui? A epiderme, ela está em constante renovação. Ela tem um ciclo natural onde células vão se formando na camada germinativa que fica entre a epiderme e a derme, aqui nessa junção. E a cada 21 a 30 dias, quem define a idade da pessoa, você troca totalmente a sua pele. E se você colocar, por exemplo, uma tinta durante a micropigmentação, vamos imaginar que você colocou a tinta muito superficial, essa tinta ela vai ser expulsa totalmente da pele. Por isso que existe a técnica correta de implante do pigmento na camada ideal. E essa parte você vai perceber durante as suas aulas práticas. Você vai perceber como que você observa se a tinta entrou ou não, quais camadas você consegue atingir, certo? E esse ciclo natural, ele acontece todos os meses, em todas as peles. Quanto mais idade uma pessoa tem, mais lento é esse ciclo. E uma outra situação, existem peles oleosas e peles secas. As peles oleosas, elas diluem, porque elas têm uma carga muito grande de óleo, elas diluem a tinta que a gente coloca durante a micropigmentação. Então, nós precisamos sempre considerar que peles oleosas, a durabilidade da micro é menor, tá? Não esqueça disso. E que para ela fixar mais, a gente deveria colocar ela em camadas um pouquinho mais profundas. Porém, toda vez que eu implanto o pigmento em camadas muito mais profundas, esse pigmento ele tem uma alteração de cor. Esse é um dos motivos que a tinta muda de cor. E aqui a questão da diferença entre tatuagem e micropigmentação. Então, você percebe nessa imagem aqui que a micropigmentação, a antiga maquiagem definitiva, ela fica muito mais superficial do que a tatuagem. A tatuagem, pode ver que ela não tem, apesar de que toda tatuagem precisa ser retocada de 3 a 5 anos, a média, ela é mais profunda, mesmo sendo mais profunda, sendo aplicada na derme, a micropigmentação não. A micropigmentação, ela já está falando que o termo é a micropigmentação, ela é uma técnica mais superficialzinha. Ela é micro. Por que ela é micro? Porque a tinta, ela é em moléculas muito pequenas. E essas moléculas, elas são facilmente digeridas pelas células que nós produzimos durante ferimentos. Então, a gente tem macrófagos, que são células que vão englobar o pigmento, e quanto menor essa molécula do pigmento, mais ela consegue ir expulsando, junto com também o processo da renovação. Então, quais são por que a tinta clareia? Por que a micro ela clareia, sofre clareamento? Primeiro porque a tinta ela é mais molécula menor, então nosso sistema imunológico, as células conseguem fagocitar e digerir, jogar fora, e algumas não,
tá? Ficando a fixação, na verdade, ela acontece quando você tem uma fixação dessa tinta, principalmente nas camadas entre epiderme e derme, e o próprio processo da renovação celular da epiderme, tá? Toda tinta é um pó diluído em alguma coisa. Então, a gente precisa entender como que a tinta se comporta. Ao contrário do que na cabeça de todo mundo acha que se você fizer um risco na pele, esse risco vai ficar ali fininho, igualzinho foi feito no primeiro dia, isso não acontece. Por quê? Se você observar nessa lâmina de microscópio, onde tem uma imagem, esse aqui é um artigo sobre tatuagem, como que pigmento se instala, né, penetra na pele, você vai ver aqui na camada azul é a nossa epiderme, e essa camada avermelhada é o pigmento que já entrou, passou pela epiderme e está na derme. Então, se você observar, o pigmento ele está espalhadinho. A nossa epiderme não é igual uma gavetinha, que a epiderme e a derme, que você coloca, né, tudo arrumadinho a tinta ali, e aquela tinta não vai espalhar. Não é assim. Se você observar, o tecido, ele é um tecido onde vai tudo que você colocar vai diluir. Isso é o que acontece quando você implanta substâncias que ativam circulação, o sistema linfático vai tentar carregar embora também. Então, nós temos as células de defesa que vão tentar eliminar, ou se não conseguem eliminar, vão ficar todas ali, mas de uma forma meio espalhadinha, tá? E a tinta, ela é um pó, como você vai ver, e esse pó, ele tem cores diferentes de acordo com a sua origem e de acordo com as mudanças da tonalidade que são feitas de forma artificial. Então, nós temos dois tipos de pigmentos. Nós temos os orgânicos, nós temos os pigmentos inorgânicos. Os pigmentos orgânicos são derivados do petróleo, eles são mais oleosos, são mais pesados, e eles tendem a chumbar com o passar do tempo. O que seria chumbar? Quando a tinta muda a cor, fica naquele acinzentado, fica uma cor que não é nem uma cor nem outra, ela fica mais com acinzentado. E já os inorgânicos são pigmentos derivados de minerais, e eles são com uma fixação melhor, e a durabilidade dele e cobertura é melhor também. Por ele ser um pozinho, ele não é diluído, ele tende a ficar mais tempo onde ele é implantado. E cada pigmento, ele tem uma cor de acordo com a origem da onde foi extraído esse mineral, tá? O instrumento utilizado para micropigmentar são dois. Nós podemos tanto trabalhar com dermógrafo como a caneta Tebori, tá? O dermógrafo é a nossa antiga maquininha, muito usada, muitos acharam que ela ia cair de moda, porém não é assim, porque se eu preciso de uma distribuição da tinta de uma forma suave sobre a pele, de uma forma homogênea, é só o dermógrafo que vai conseguir me passar isso. Se eu preciso colocar uma tinta em uma grande quantidade na pele, é só o dermógrafo que vai conseguir fazer esse trabalho. O Tebori, que é essa canetinha, ele não consegue. Então, a diferença é, no dermógrafo eu tenho uma máquina que eu ligo, eu ajusto a velocidade e a agulha começa a bater. Então, ela começa a bater. Se eu aumento a velocidade, ela bate mais. Se eu diminuo, ela bate menos, né? E aí, eu tenho ainda o peso da mão fazendo a fixação do pigmento. Então, eu tenho agulha batendo de forma elétrica e eu tenho ainda o comando que é o peso da minha mão e as passadas que eu dou. Já na caneta Tebori, vamos entender o que é Tebori. Tebori é tatuar com as mãos. É a origem dela, a japonesa, né? Então, lá no Japão, e há muitos anos atrás, eles faziam as tatuagens com tebori, né? Com a mão, batendo, usando. Aqui a gente tem as laminazinhas, é um nome esquisito, mas é o nome que eles colocam para a gente comprar as agulhas, né? Então, as agulhas, elas na pontinha, né? E
época, muitos anos atrás, eles utilizavam bambu ou pedaços de osso, onde eles iam molhando esses ossos e esse bambu na tinta e ia batendo. Então tinha um martelinho, colocava essa ponta bem afiadinha, vai batendo e vai fazendo o desenho, tá? Então, essa é a caneta Tebori. A fixação da sua tinta e o seu trabalho, a forma como você vai desenhar, elas são definidas pela posição da sua caneta. Não importa, seja o dermógrafo, seja a caneta Tebori. Então, se eu tenho aqui 90 graus, significa que a minha caneta está em pezinho. Se eu tenho 60 graus, 45, 30 graus, então vou descendo. Quanto mais deitada for a caneta, mais superficial vai ficar o pigmento. Então, eu vou deixar ele mais nas camadas mais superficiais. Quanto mais em pé, pelo peso, pela ação da gravidade, pela técnica, eu vou implantar esse pigmento um pouquinho mais profundo. As marcas que nós temos são várias. Se você entrar na internet e colocar assim, marcas de pigmentos para micropigmentação, você vai achar várias marcas. Temos marcas que custam R$120, R$95, 160, 230, 350, né? Absurdo, mas né, estamos aí para encarar esse mercado. Quais seriam as diferenças? Composição química, marca e o marketing, tá? Essas marcas que eu coloquei aqui são marcas muito boas, que você pode trabalhar e comprar tranquilamente. E a mais barata de todas elas aqui seria a Merlin, que é essa tinta aqui do seu lado esquerdo, abaixo aqui na sua tela, tá? A Ironworks é uma tinta com preço intermediário. A RB é a tinta hoje que eu uso mais ela, eu gosto bastante porque ela tem já uma mistura mais definida dos tons, onde não tem muita mutação nas cores, né? E a RB hoje está em torno de R$195, tá? Temos tintas mais baratas, como a Merlin, muito boas, e a RB. Qual a diferença delas? Por exemplo, a RB, ela é mais líquida, né? A Merlin, ela é mais grossa, então ela tem uma densidade mais grossa. E a gente tem a semilíquida, por exemplo, a Ironworks. A Ironworks, ela é uma tinta que ela tem uma densidade intermediária. E como que eu escolho a cor do pigmento? A gente, quando olha uma tabela de cores, que a gente chama de fototipo cutâneo, nós vamos perceber que existem diversas colorações de pele. Assim como nós temos as cores das tintas, nós temos as cores variadas da pele, que é o fototipo cutâneo que nós chamamos. Então, obviamente, eu não posso usar um castanho escuro e intenso numa pele branca, numa pele do fototipo 1, como é um albino, uma pessoa totalmente clara. Mesmo aqui no fototipo 2, uma pessoa de pele clara, olho claro, eu não vou usar um castanho escuro, muito menos um castanho escuro intenso, porque eu vou ter uma pessoa de pele clara, com olho claro e uma sobrancelha preta, porque o castanho escuro ele vai intensificar, ele vai escurecer para depois ele clarear, mas a tendência é ele acinzentar com o passar dos meses que você aplicou, tá? Então, nós temos que considerar exatamente essa dificuldade. Que tinta que eu escolho? Eu tenho uma pele morena, eu tenho uma pele branca, eu tenho uma pele vermelha, eu tenho uma pele amarela. Então, isso é o que define o que vai definir realmente a cor que você vai utilizar
É o que aquela marca está te oferecendo. Como assim, Karen? As marcas, elas têm tabelas de cores. Você pode entrar no site dessas marcas e olhar as tabelas de cores. Nós vamos falar sobre colorimetria e nós vamos nos aprofundar mais nessa questão. Então, dentro dessa aula, o que ficou? Estude como tarefinha de casa, tá? Então, estude a coloração da pele. Estude a cor que você vai aplicar. Qual seria a melhor cor? Não deixe de estudar comportamento da pele em relação à aplicação de pigmentos. O que é cicatrização? Qual o processo que a pele passa para a cicatrização? A gente tem a fase inflamatória. Então, quando você faz a aplicação da micro, a pele vai inchar, vai ficar avermelhada e depois ela começa a entrar no processo da cicatrização de formar casquinhas e mais para frente ainda a remodelagem, que é a formação de um novo colágeno, reparando toda a lesão que foi feita durante a micropigmentação, tá? Então estude sobre como que a pele se comporta dentro das etapas da micropigmentação. Vamos fazendo passo a passo, que assim você vai entendendo tudo de uma forma mais tranquila, tá bom? Nos vemos na próxima aula.